Para repercutir um pouco esses ataques de Ciro Gomes a Jair Bolsonaro, que está usando o Ciro Games, certo, Guga Noblar? O Ciro Games é a live do Ciro Gomes. Faz sucesso. Porra, faz um baita de um sucesso. Assim como cenário bonito, pesquisas, né? E aí o conteúdo dessa live? Realmente, na pesquisa era para ele estar melhor. Na pesquisa ele não chegou aos 2 dígitos. Na live ele é sucesso. Nas redes sociais o Ciro, ele tem, às vezes, uma repercussão maior, às vezes não, quase sempre, do que o Lula. E o Lula, enfim, é o cara que deveria estar rivalizando com o Bolsonaro nas redes, mas quem consegue fazer esse papel muitas vezes é o Ciro. E, enfim, ele tem um trabalho muito bom nas redes sociais, só que, enfim, isso não se converteu ainda nos 2 dígitos que está todo mundo esperando que ele chegue. Agora ele precisa partir para essa estratégia de bater e bater dos 2 lados. Tem muita gente perto do Ciro que acha que ele deveria concentrar mais as pancadas no Bolsonaro, já que o Bolsonaro é quem está em segundo lugar. Ele precisa roubar votos daquele que ele pode, enfim, superar. E é muito improvável que ele supere o Lula no primeiro turno. Ele tem mais chances, portanto, se ele tem alguma expectativa de ir para o segundo turno, de roubar votos do Bolsonaro. Então ele faz um discurso agora cada vez mais virulento contra o Bolsonaro, tentando também se colocar como uma pessoa ali de centro, né? Alguém que também ataca de vez em quando o antipetismo, se aproveita do antipetismo para falar da corrupção da época do PT. Ele quer se colocar ali como um centro, mas o foco principal, óbvio, tem que ser aquele que está mais próximo dele. E o que está mais próximo, segundo os números, é o Bolsonaro. Se ele roubar votos do Bolsonaro, ele teria chance de ir para o segundo turno. Claro que eu não apostaria nisso. Ciro Gomes, eu acho que se brincar nessa eleição, ele não vai chegar nem aos 2 dígitos. Vai ser a pior eleição do Ciro Gomes. O Ciro Gomes sempre chegou ali na casa dos 15, ele sempre foi a terceira via. Em todas as eleições que ele participou, ele vai ser a terceira via dessa vez, só que desidratado. O Bolsonaro e o Lula, eles são muito populares. A eleição, ela já está partindo de eleitores que se dizem completamente decididos, pelo menos 70% dos eleitores. Eles estão entre Lula e Bolsonaro. Não há espaço, praticamente, para um crescimento de uma terceira via, especialmente uma terceira via fragmentada entre Simone e Ciro. E o Ciro não consegue fazer essa imagem daquele que consegue agregar o centro, né? Ele tem uma imagem muito à esquerda, então muito fica difícil para ele. Paulinho, tem uma questão envolvendo Ciro Gomes que é importante a gente falar aqui, que pela primeira vez, depois de anos, inclusive, o acordo que ele tinha lá com o PT no Ceará ruiu, né? Como é que você vê isso politicamente? Primeiro, eu acho que o Ciro deveria virar podcaster. Ele vai muito bem nos podcasts dele, eu acho que ele tem muito talento e deveria seguir essa carreira, desistir de perder as eleições todo ano para presidente da República. A tese dele, que ele adotou nessa reportagem, que eu achei muito interessante, é que eu penso o seguinte: tem que ser muito trouxa para acreditar que o Bolsonaro é um cara protegido pelo sistema de alguma forma. Né? O Bolsonaro tem muita corrupção no governo Bolsonaro, mas na verdade o Bolsonaro consegue usar o sistema para se proteger. O Bolsonaro é um cara favorecido pelo sistema. Meu Deus do céu, os procuradores do Brasil inteiro são dominados pela esquerda. Aliás, a esquerda deveria concordar com isso, porque isso ficou claro nos documentos lá, nos diálogos vazados lá na Vaza Jato. A Polícia Federal mesmo tem um braço que ama o Lula, principalmente depois que o Bolsonaro não deu esse último aumento, que eles protestaram bastante, etc, etc. Passou a ter mais gente dentro da Polícia Federal que não se dá com o Bolsonaro. Mas, acima de tudo isso, você tem, aliás, já que estávamos falando de subversão dos poderes, né, de intromissão, etc., você tem, apesar da Polícia Federal ser um órgão do Poder Executivo constitucionalmente, você tem, dentro do Supremo, do STF, Supremo Tribunal Federal, uma Polícia Federal paralela. Uma delegada lá, a delegada Denise, como ajudante de ordem do Alexandre de Moraes. Então, se pensar que uma pessoa dessa é protegida pelo sistema, é brincadeira. Agora, o que o Ciro consegue com essas declarações? Ele consegue isso que está acontecendo aqui agora. Se ele concentrar, como diz o Guga, as pancadas no Bolsonaro, como a imprensa é antibolsonarista na sua imensa maioria, você vai ter reportagens deste tipo, feitas por jornalistas de esquerda, dando visibilidade completa, porque o Ciro tem uma audiência com o podcast dele. Agora, esse tipo de reportagem que ele conseguiu agora, por exemplo, na Jovem Pan, e certamente em várias outras emissoras, isso multiplica a audiência dele por grandes números. E aí tem eleitores, e pode ser que ele consiga alguns eleitores com esse processo. Até agora não está dando muito certo, porque a eleição continua bastante polarizada entre o Bolsonaro e Lula.
Zoe, por favor. Eu queria saber qual que é a moral do Ciro para falar alguma coisa. Ele foi ministro do governo mais corrupto da história do Brasil. Da história do mundo, quiçá. Não, tudo bem, sim, tem corrupção em todo o governo. A gente não sabe, mas lá em Brasília com certeza deve ter corrupção. Agora, querer jogar no Bolsonaro, falando que é o Bolsonaro que é, aí é muita leviandade da parte dele. Desculpa. Uma coisa foi o Lula. Todos os esquemas ligavam o Lula de alguma forma. Mensalão, petrolão. Tanto é que foi e cumpriu pena. Não cumpriu tudo que merecia. Mas ok, a justiça brasileira, a gente debateu sobre isso agora mais cedo. Infelizmente não existe mais justiça no Brasil. Agora, com o Bolsonaro, uma coisa é ter no governo geral, outra coisa é na imagem Bolsonaro. Até agora nada contra ele. Agora, quando vem alguma coisa de longe, alguma suspeita, alguma denúncia de corrupção de algum ministério, de alguma coisa, a primeira coisa que o Bolsonaro fala, vaza. Que seja investigado e que se cumpra a lei. Ele não passa a mão na cabeça de corrupto. Agora, faz parte do jogo. O Ciro está no direito dele de acusar, de atacar Bolsonaro, atacar Lula. É um jogo político. E gente, sabe que, por só favor. rapidinho, e aí você vê, o Ciro bate mais no Bolsonaro do que o próprio Lula, né? Que muitas vezes, sei lá, meio se furta, ficar quietinho, faz um tweet ali, uma coisa ou outra. E aí o que a gente vê é que também a gente já teve uma desistência, né, do Bolsonaro e do Lula de participar de um debate que parece que vai ser cancelado. Quer dizer, cada vez mais a gente polariza e os polarizadores, eles também se beneficiam um pouco disso, claro, né? Não querem mexer muito, querem ficar ali, os dois, o Lula e o Bolsonaro, nessa disputa que vai ser a grande disputa, e os de baixo entram nessa linha dos ataques para tentar alguma coisa quando a gente vê que as pesquisas mostram que, enfim, acaba que não dá em nada, né? É isso mesmo. O Bolsonaro, ele ressuscitou o Lula eleitoralmente, essa é a verdade. O Lula parecia que não foi o STF. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, quem ressuscitou politicamente mesmo, foi o Bolsonaro, que é um presidente que está tentando a reeleição e mesmo assim está conseguindo fazer com que o oponente dele esteja na frente nas pesquisas, apesar de ter a máquina do Estado em mãos, né? Isso nunca aconteceu. Você, como um candidato à reeleição, partir de um número tão frágil de votação como o Bolsonaro e ser a zebra na eleição. Isso é um sinal da fraqueza do governo dele, é um governo que não tem o que apresentar. Inclusive, procurem isso, tem um podcast que o podcaster pergunta para o Bolsonaro, qual é o grande legado? Fala em uma palavra aqui, fala em uma frase, o que o Bolsonaro vai deixar para o Brasil? É recente. E aí o Bolsonaro fica meio mudo assim, e depois fala: as bandeiras, bandeira verde e amarela, camisa verde e amarela. O legado do Bolsonaro é fazer com que o brasileiro volte a erguer a bandeira do Brasil, porque o governo, de fato, não tem dados, não tem números positivos a apresentar. Então o Bolsonaro está partindo de uma fraqueza política que nenhum candidato à reeleição partiu. Ele pode conseguir perder, inclusive, eu não acho que vai acontecer, no primeiro turno, o que seria o suprassumo da incompetência. Alguém com 41 bi para injetar, com a máquina do Estado na mão, bilhões para injetar no eleitor, não conseguir sequer chegar ao segundo turno, é porque fez muita coisa ruim durante esse governo. Vamos lá, em seguida eu vi que o Paulo quer falar, mas muita coisa ruim. Imagina, você pega uma bomba no teu colo, 14 anos de PT, de corrupção, arrombos aos cofres públicos, começa a se erguer a economia. Aí chega o quê? Chega a pandemia, onde o Supremo Tribunal Federal fala que é competência de cada estado, de cada governador, tomar as decisões, tira o completo poder do presidente. Aí fica de mãos atadas. Passa a pandemia, chega o quê? Guerra, Ucrânia e Rússia. E tudo no colo do Bolsonaro. É recuperação econômica, graças ao Bolsonaro. Até a Miriam Leitão, tua grande amiga da nossa emissora aqui, do fiasco que vem se tornando essa emissora, o esgoto, tiveram que admitir, tiveram que engolir a seco e falar. Realmente, mas não é que o Brasil melhorou, é que os outros países que pioraram, eles não conseguem admitir, né, explicitamente os feitos do governo Bolsonaro. A economia está se reerguendo, a gasolina está baixando, baixou, né? A carne está indo pelo mesmo caminho, o desemprego diminuiu, o PIB surpreendeu. Então, assim, tem várias coisas que o governo vem fazendo, mesmo com todas essas bombas, uma atrás da outra, e com os surubus da
da imprensa que não conseguem em nenhum momento admitir que alguma coisa boa está sendo feita pelo Brasil. Paulinho, para fechar bem curtinho, por favor. Não, vou falar ao mesmo tempo que o Guga, porque já que ele falou que o governo Bolsonaro não tem nada para falar, eu vou ter que falar. Inclusive notícia de hoje, que eu mandei no grupo do Mônio, dizendo o seguinte: julho deve ter a maior deflação desde o início do Plano Real, avaliam os economistas, enquanto os Estados Unidos registrando novo recorde de inflação. Então, parabéns para o Banco Central do governo Bolsonaro. Mas vamos lá, algumas coisas. Redução recorde dos homicídios e crimes violentos, apreensão recorde de drogas, maior programa de privatização da história, 402 bilhões de reais em privatizações, concessões e desestatizações, extinção de 27 mil cargos públicos, redução do desemprego agora para menos de 9%, lei da liberdade econômica, criação do PIX, reforma da Previdência, marco do saneamento básico, marco das ferrovias, marco do gás, marco das startups, sistema de balcão único, nova lei de falências, melhoria de 124º para 65º no ranking do Doing Business do Banco Mundial, digitalização de serviços, digitalização dos cartórios, revogação de 23 mil atos normativos, venda de imóvel da União, lei de combate à fraude previdenciária, lei das assinaturas eletrônicas, venda e transferência de veículos por meio digital, nova lei de licitação, adesão ao Banco do Brasil ao acordo de contratações governamentais. Você está em que ano aí, Paulinho? Eu estou seguindo aqui. Eu não vou seguir essa lista, porque essa lista que o Guga desconhece completamente, ela tem 55 itens que são maiores do que qualquer porcaria que você tem. Agora, o que é a proposta do Lula? A proposta do Lula é a revogação de várias dessas coisas. É você voltar para trás em várias dessas coisas. Avanços feitos no governo Bolsonaro, e eu sempre digo aqui, sempre faço jus aqui, e vários avanços feitos, inclusive, no governo Temer, que teria feito um governo bastante razoável se não tivesse sido boicotado por uma barriga do Lauro Jardim no Muito plantão bem, da Globo. queridos. Deixa eu girar o assunto aqui. Chega. Eu vou girar o assunto aqui. Olha